Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática e a aula de hoje será sobre sistemas de equações. Nossa primeira parte vai ser sobre definição. O que significa um sistema de equações? Primeiro vamos analisar essa palavra aqui, ó, sistemas. O que significa sistemas? Sistema é um conjunto organizado de elementos, seja esses elementos abstratos ou não. Com isso, podemos dizer que um sistema de equações é um conjunto de equações organizadas entre si. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma primeira equação, que é x mais y igual a 7, e tenho uma segunda equação, que é x menos y igual a 1. Essas duas equações, elas estão organizadas entre si. Uma depende da outra. Para resolvermos os sistemas de equações, nós temos dois métodos. O método da adição e o método da substituição. Nessa aula a gente vai ver cada um deles, tá? Vejam esse primeiro método aqui, que é o método da substituição. Eu estou usando o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, tá? X mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Coloquei passo a passo as etapas de resolução. Então, nosso primeiro passo é isolar uma das incógnitas em uma das equações. Ou seja, a gente pode escolher tanto a primeira quanto a segunda equação. A gente escolhe uma delas e isola uma das incógnitas. Você também pode escolher se vai isolar primeiro o x ou o y, tá? Vamos escolher a primeira equação, só por exemplo, tá? Aqui, eu escolhi a primeira equação. Então, vamos isolar uma das incógnitas. Eu vou escolher para isolar o x. Isolar significa deixar a letra ou aquela incógnita sozinha. Então, eu vou deixar o x desse lado. E o mais y, ele vai vir para esse outro lado. Se ele está adicionando, ele vem para cá subtraindo. Feito isso, nós vamos para o nosso segundo passo. Substituir a expressão encontrada na equação. Na outra equação, a outra que a gente não escolheu. Então, aqui, ó, nós já temos o valor de x, que é 7 menos y. Então, na outra equação, onde tem x, a gente vai colocar 7 menos y. Assim, ó. Feito isso, a gente vai resolver o que a gente substituiu. Ou seja, vamos eliminar o parênteses. Deixa eu eliminar aqui o parênteses, para a gente poder resolver essa equação. Aqui, ó, posso repetir o 7. Menos y com menos y, sinais iguais, soma e repete o sinal. Vou repetir aqui o sinal. Eu tenho um y com um y. Vou ter 2y igual a 1. Eu chego a essa equação. No terceiro passo, a gente vai resolver a equação que encontramos. Ou seja, lado das letras e o lado dos números. Quem está do lado errado aqui é o 7. Então, eu vou deixar o menos 2y. E o mais 7 vem para esse outro lado
só que negativo, ok? Vou repetir aqui o menos 2y. Sinais diferentes, ó, subtrai e sinal do número maior. Então, o número maior aqui é 7. Eu sei que o sinal dele é negativo. E 7 menos 1, 6. O menos 2, ó, também é um número e ele precisa passar para o outro lado, para o lado dos números. Então, ó, vou deixar o y aqui sozinho. Vou repetir o menos 6. Só que o menos 2, ele tá multiplicando. Então, quando passar para esse outro lado, ele vai passar dividindo. E aqui, ó, menos dividido por menos, mais. E 6 dividido por 2, 3. A gente já encontrou o valor de y. Feito isso, nós vamos para o quarto passo, que é substituir o valor encontrado em qualquer uma das equações iniciais do sistema do começo, tá? Então, eu escolhi essa daqui, mas você pode escolher a outra também, não tem bronca. Então, a gente viu que y é 3. Então, vou repetir aqui o x, ó. Y é 3. Novamente, lado das letras e o lado dos números. O 3 está do lado errado. A gente precisa passar ele para o outro lado. Então, vou deixar o x aqui. O 7 já está do lado certo. E o mais 3 vem para cá, menos 3. Então, ó, 7 menos 3, 4. Isso significa que a solução do meu sistema de equações é x é 4 e y, 3. Esse é o conjunto solução dessa minha equação pelo método da substituição. Agora, vamos resolver esse mesmo sistema de equações pelo método da adição. O primeiro passo é observar se tem números simétricos, ou seja, opostos. Números que têm o mesmo valor absoluto, mas que têm sinais contrários. Caso não tenha, devemos torná-los simétricos. Mais à frente a gente vai ver como é que torna eles simétricos. Então, ó, como o próprio nome diz, é uma adição. Por isso que eu coloquei aqui, ó, mais, eu vou somar as duas equações. E por que eu preciso ter números simétricos ou incógnitas simétricas? Porque, ó, quando eu tenho mais y com menos y, esse resultado aqui vai ser 0. Então, geralmente, a gente já corta eles logo, porque dá 0. É como se eu tivesse mais 2 e menos 2. Eu devo R$2 e pago 2. Eu não estou devendo nada nesse exemplo, tá? Então, quando eu tenho números simétricos com o mesmo valor absoluto, o resultado é 0. Aqui, ó, x mais x, eu vou ter 2x. Aqui, esse sinal de 0, eu nem preciso colocar, tá? Porque eu já cortei os y ali. Eu só coloquei esse 0 aqui só para identificar que o resultado é 0. Então, eu vou ter igual 7 mais 1, 8. Feito isso, nós vamos para o segundo passo, que é resolver essa equação que acabamos de encontrar. A gente encontrou 2x igual a 8. O 2 está do lado errado, ele precisa ir para o lado certo. Então, eu deixo o x aqui e passo o 2, que está multiplicando, passo ele dividindo. 8 dividido por 2, 4. Percebam que esse método é mais simples, ele é mais direto. Rapidinho eu achei o valor de x igual a 4. Agora, nós vamos para o terceiro passo, que é substituir o valor encontrado em uma das equações iniciais. Esse passo aqui é parecido com o da substituição, tá? Esse passo é comum aos dois. Então, como na substituição eu escolhi a primeira
equação, nessa daqui eu escolhi a segunda para substituirmos, tá? Então, x a gente já viu que é 4. Coloco aqui, ó. Menos y igual a 1. Novamente, o 4 está do lado errado. Então, eu vou deixar o menos y. E o mais 4, ó, ele passa para o outro lado, menos 4. Ok? Vou repetir o menos y. Aqui, ó, sinais diferentes. Subtrai sinal do número maior. O número maior é 4. Então, aqui, ó, sinal negativo. 4 menos 1, 3. Quando o primeiro membro está negativo, a gente precisa multiplicar por menos 1. Então, multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter y igual a 3. Percebo que não importa qual método a gente vai escolher, se é o da adição ou se é o da substituição. O resultado encontrado é o mesmo. Nosso conjunto solução é 4 e 3. Como eu falei para vocês, se em algum momento não vier números simétricos já de cara no sistema, a gente precisa torná-los simétricos. Então, eu peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês como tornar esses números simétricos. Então, aqui, claramente a gente percebe que nem o y nem o x possuem números simétricos. Eles têm valores absolutos diferentes e sinais iguais. Então, simétricos, eles precisam ter sinais opostos. Então, primeiro vamos pensar que eu quero eliminar o x. Então, para eliminar o x, esses dois números aqui, eles precisam estar com o mesmo valor absoluto. Então, eu posso multiplicar aqui em cima por 3 e na de baixo eu posso multiplicar por menos 2. Por que menos? Porque um deles precisa estar negativo. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu não multiplico só os valores de x, eu multiplico tudo. Então, toda a equação, tá? Então, eu vou ter, ó, 2 vezes 3, 6x. 5 vezes 3, 15y. 16 vezes 3, 48. Agora, eu vou multiplicar de baixo, ó, por menos 2. 3 vezes menos 2 fica menos 6x. Mais 2 vezes menos 2 fica menos 4y. E 2 vezes menos 2 fica menos 4. Então, meu sistema passa a ter essas equações aqui. Ok? Percebam que, ó, os 6x, eles estão iguais, eles têm o mesmo valor absoluto, só que um está positivo e o outro negativo, então eu poderia facilmente cortá-los. Se eu quisesse eliminar o y, como seria? Analisem, ó, eu tenho 5 e 2. Eu preciso encontrar números que, ao multiplicar essas equações, deixem eles dois aqui, ó, com o mesmo valor absoluto e sinais contrários. Então, eu posso multiplicar de cima por 2 e posso multiplicar de baixo por menos 5, ok? Então, aqui, ó, a de cima por 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4x. 5 vezes 2, 10y. E 16 vezes 2, 32. Agora, vamos multiplicar de baixo por menos 5. 3 vezes menos 5, menos 15x. 2 vezes menos 5, menos 10y. E 2 vezes 5, menos 5, né? Menos 10. Agora, nós temos esse sistema de equações e o y é que está
com o mesmo valor absoluto e sinais contrários. Eu posso cortá-los aqui. Então, se o sistema, por acaso, não vier já com os valores simétricos, a gente pode torná-los simétricos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam os exercícios e entreguem em dias. E muito obrigado, meus amores.